Oi, gente. Vamos conversar? A câmera tá errada ainda. Pronto. Vamos conversar sobre a final do Campeonato Paulista. Fazia muito tempo que o Santos não chegava, né, na final do Paulista. 8 anos, a última vez foi em 2016. Tinha 16 anos, cara, faz muito tempo, eu ainda tava na escola. E agora eu já sou formada na faculdade. Eu ainda não criava conteúdo na época e hoje eu crio conteúdo. É a primeira final também que o Santos vai disputar, desde que o canal foi criado e eu passei a falar sobre o Santos, né? Quando a gente disputou a final da Libertadores 2020, eu já tinha começado o canal, mas eu não falava só de Santos. Então, é uma final importante, significativa por vários motivos. Mas eu falei os meus motivos, né? Mas de uma forma geral, é uma final importante por conta de representar um recomeço nessa história do Santos. No final do ano passado, a gente sofreu um golpe muito doído, muito dolorido, muito grande, né? A gente acabou sendo rebaixados. Vamos jogar a Série B pela primeira vez na nossa história. E quando se imaginava, nesses últimos 3 anos que a gente passou, que não foram nada fáceis, quando se imaginava o Santos numa Série B, tudo que a gente ouvia das pessoas, dos jornalistas, dos especialistas do mundo da bola, era o quão difícil seria para o Santos conseguir se reconstruir. Porque, de acordo com eles, ser rebaixado não é nada fácil. Ainda mais jogar uma Série B. Eles juraram que a nossa torcida não ia apoiar o time, que a torcida ia abandonar o time. E a gente tá vendo que não foi isso que aconteceu, né? No ano passado, na verdade, não só no ano passado, mas em todos os anos que o Santos precisou da torcida, a torcida fez o papel dela, lotando a Vila Belmiro ou qualquer outro lugar que a gente jogasse. Esse ano a gente viu uma festa linda no Morumbi com 50 mil torcedores, a gente viu uma festa linda na Neoquímica com 44 mil. Então a torcida ela nunca soltou a mão do time em nenhum momento. E no início desse ano, quando a gente achou que as coisas seriam mais difíceis do que a gente imaginava, o Santos já começou a mostrar pinta de que ia se reerguer. E se reergueu, de certa forma, né? É claro que o principal objetivo da temporada é buscar o acesso à Série A, mas você chegar numa final de Campeonato Paulista já é é um ponto muito importante. Porque não querendo desmerecer os demais estaduais do país, mas a gente sabe que o Campeonato Paulista é o estadual mais difícil que tem. Pode falar o que quiser, mas a gente tem times de Série A e Série B no Campeonato Paulista. São equipes que sempre estão ali brigando, inclusive os times do interior. A gente viu o Novo Horizontino, por exemplo, chegando com força aí e foi eliminado pelo Palmeiras, né? Mas, por exemplo, eliminou o São Paulo, né? E durante a fase de grupos não deitou para nenhum grande. Então a gente viu que os times do interior também são equipes que sempre chegam ali. Ano passado a gente teve a Água Santa chegando até a final, disputando contra o Palmeiras. Então, o Campeonato Paulista, ele é o estadual mais difícil que tem. E o Santos, em meio a olhares desacreditados de boa parte da mídia, de que juravam que o Santos ia passar por maus bocados esse ano também, conseguiu fazer a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, né? Perdendo apenas o primeiro lugar para o Palmeiras, que inclusive está na final. Eu não sei se vocês assistiram a coletiva dos finalistas, né? Que teve o Abel Ferreira e o Marcos Rocha, o Carille e o Pituca, e os dois árbitros que vão apitar a final. O Abel falou uma coisa muito interessante e eu não tinha parado para pensar nisso, mas enfim, muita gente deve ter pensado nisso, é que eu sou meio lerdinha mesmo. Mas a disputa vai ser entre a melhor e a segunda melhor campanha. Então, querendo ou não, no fim das contas, o futebol foi bem justo de colocar Santos e Palmeiras frente a frente nessa final. Eu sei que jogar contra o Palmeiras é um pouco complicado. Na nossa história recente, a gente teve muitos confrontos diretos com o Palmeiras em finais. Das nossas últimas 5 finais, 4 foram contra o Palmeiras. Então, olha só, a gente teve o Paulista de 2015, onde o Santos foi campeão. A Copa do Brasil de 2015, onde o Palmeiras foi campeão. Aí a terceira final depois foi o Paulista de 2016, que a gente jogou contra o Audax, né? Foi o único jogo
Foi a última final que, assim, foi a única final dessas últimas 5 que a gente não enfrentou o Palmeiras. E depois a gente teve a Libertadores de 2020, quando o Palmeiras foi campeão. E agora, mais uma vez, Santos e Palmeiras na final desse Paulista. Então, das últimas 5 finais, 4 foram contra o Palmeiras, contando essa que a gente vai jogar. E é claro que eles levam vantagem, porque a gente conquistou um Paulista em cima deles, eles conquistaram uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e fora os brasileiros, que são campeonatos de pontos corridos que eu não tô nem contando. Então, assim, as nossas disputas contra o Palmeiras nesses últimos anos, exceção dos últimos 3 anos, né? Porque, enfim, a gente passou por maus bocados, mas vocês entendem o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar, foram bem calorosas. E eu realmente espero que o Santos possa virar essa chavinha nesse final de semana e no próximo, e que a gente possa se sagrar aí campeão. Não serão 2 jogos fáceis, eu tenho plena consciência disso. Jogar contra o Palmeiras não é fácil. A gente ainda também conta com o fato de que a arbitragem nem sempre é justa. Não tô nem falando que eu quero ser beneficiada, mas na questão de justiça mesmo. A gente viu o que o Klaus fez, por exemplo, contra a Portuguesa, expulsando o Otero numa expulsão que não existiu. A gente viu o que o Matheus fez contra o Red Bull Bragantino, expulsando o Rainer numa expulsão que não existiu. O Klaus, inclusive, vai apitar o jogo de volta, né, lá no Allianz Parque. Mas, de modo geral, o que eu queria comentar mesmo não é nem sobre a parte técnica, sobre o que eu espero da final e tal, mas sim sobre esse momento que a gente está passando. Eu comentei isso no vídeo passado, né, no finalzinho, falando sobre a importância do Santos estar chegando numa final depois de tanto tempo, o quão simbólico é isso. E realmente, gente, eu realmente acho que é simbólico. A gente costuma falar que nem o torcedor mais otimista esperava que o Santos ia fazer um Campeonato Paulista tão bom desse jeito, tão consistente do início ao fim. Não acabou ainda, né? Bom ressaltar isso, mas vocês entenderam também o que eu quis dizer. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu. A gente calou a boca de muita gente que desacreditou. Eu até compartilhei um recorte de um vídeo que eu tinha feito, o pós-jogo, na verdade, contra o Palmeiras, quando a gente perdeu na primeira fase pro Palmeiras jogando no Allianz 2-1. Eu vi muita gente, muito jornalista falando que o Santos não tinha que se preocupar com o Palmeiras, porque o Palmeiras não era o campeonato do Santos. E eu compartilhei esse recorte ontem à noite, quando o Palmeiras se classificou para a final. Eu disse, como assim o Palmeiras não é o campeonato do Santos? Porque eles alegaram que o Santos estava na Série B e o Palmeiras é time de Série A, então a gente não tinha que se preocupar com essa derrota. E eu falei, se o Santos almeja chegar numa final, se o Santos almeja ser campeão do Campeonato Paulista, a gente tem que se preocupar com os clássicos. A gente tem que se preocupar com equipes que estão na Série A. A gente enfrentou o Red Bull Bragantino, que está na Série A. 3-1 em cima deles. Nós classificamos. E agora a gente vai pegar um Palmeiras, de novo, na final. 2 jogos. Então, eu vejo muitas vezes a mídia diminuindo muito o Santos. Eu na verdade, eu nem assisti ao vídeo, mas eu vi a thumbnail do vídeo de um 11 contra 11, sabe? Nesse que eles fazem, tipo, quem é melhor, João Paulo ou Everton? E eles vão fazendo essas comparações, Flávio Lopes ou Julio Furti. E, gente, foi 11-0 pro Palmeiras. Entendeu? Então, o jeito que a mídia também, muitas vezes, não de forma geral, obviamente, mas boa parte da mídia reduz o Santos ao nada, é muito triste. É muito triste como a mídia brasileira não consegue reconhecer a grandeza do Santos. Como muitas vezes a gente passa na televisão e, assim, eles ao invés de darem a matéria, eles zombam da gente, sabe? Esse, inclusive, foi um dos motivos para eu ter começado o canal e passado a falar só de Santos. Porque eu tava cansada de assistir programas esportivos e ver zombarem do meu time. Eles falam assim, tipo, 2 minutos da gente e é 2 minutos zombando. Isso sempre me pegou muito, isso sempre me deixou muito chateada, muito magoada, porque eu sempre achei que o Santos merecia mais. Dá até vontade de chorar quando eu falo desse assunto. Mas eu sempre achei que o Santos merecia mais. Por isso que eu comecei a falar de Santos. E quando... Assim, às vezes a gente escuta tanto eles falarem esse tipo de coisa que, tipo, o Santos não vai conseguir sair da Série B nunca, a torcida não vai apoiar, a torcida vai abandonar o time, que uma hora a gente acaba acreditando nisso.
Então a gente também precisa ser forte e não dar ouvido para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa que só quer ver o mal no time. Todas as vezes que o Santos chega numa fase assim decisiva, ou até mesmo numa fase importante, seja boa ou ruim, sempre começa a surgir muita notícia ruim, negativa do Santos. Muita notícia. No final do ano passado, a gente viu muitos não, a gente viu um veículo de comunicação divulgando muitas matérias ruins sobre os jogadores do Santos, sobre o time. Aí vocês vão falar assim, mas isso é jornalismo, isso faz parte e a torcida precisa saber. Sim, precisa, eu sei. Mas eu tenho certeza absoluta que boa parte da torcida ia preferir não saber o que estava acontecendo lá, naquele momento, se isso fosse, de certa forma, colocar boa parte da torcida contra os jogadores. Porque era um momento em que o Santos não podia perder o 12º jogador, que era a torcida. Então, muitas vezes, a gente vê muitas matérias sendo divulgadas, não na intenção de, olha, torcedor, isso aqui é para vocês. Estamos mostrando para vocês terem noção do que está acontecendo dentro do time. Não é por esse motivo. Não é na melhor das intenções. É na intenção de manchar a nossa história, é na intenção de colocar um contra o outro. É sempre nessa intenção. É sempre nessa intenção. E sempre acham um motivo para falar. Sempre conseguem encontrar um motivo para falar. Só que muitas vezes a gente fica sabendo de coisas que a gente prefere não divulgar. Eu conheço pessoas que preferem não divulgar. Tipo, olha, aconteceu isso dentro do Santos, só que a gente não vai divulgar, porque o time não precisa de um escândalo agora. E são com essas pessoas que a gente tem que contar. Porque são essas pessoas que de fato se importam com o Santos. Porque é a famosa mídia alternativa, né? É a famosa mídia alternativa. São os criadores de conteúdos, os jornalistas que realmente ali têm canais que falam de Santos. São com são com essas pessoas que a gente tem que contar. E não com esses que só querem o nosso mal e que só estão ali para fazer matérias tendenciosas, falando, por exemplo, do João Paulo ter perdido a braçadeira de capitão pro Pituca e porque ele não quis usar, sabe? Eu acho muito sensacionalista algumas coisas que são divulgadas por alguns membros da mídia. Mas, enfim, de forma geral, até saindo um pouco do foco, né? Sair totalmente do foco. Mas eu queria realmente falar um pouco com vocês, bater um papo com vocês sobre isso. Sobre o Santos estar nessa final, sobre a importância que tem pra gente. Eu acredito que, no fim das contas, se tinha alguém que realmente acreditava que o Santos poderia dar a volta por cima, éramos nós, a torcida. Porque nós fomos os únicos que não abandonamos. E, como eu já disse, eu venho dizendo desde o início da temporada, esse ano tá sendo diferente porque o time tá muito comprometido. O time tá muito comprometido. E o que a gente tá vendo tá agradando a gente. Então, cara, eu quero muito ganhar. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não vou ser modesta, eu não vou ser humilde aqui. Eu quero muito ganhar esse título. Eu quero muito porque eu acredito que é o que falta pra coroar esse recomeço do Santos. Pra gente chegar na Série B com tudo ali e conquistar o nosso principal objetivo do ano. Mas, caso não aconteça isso, caso não seja pra ser, o fato da gente ter mostrado que o famoso não desacredita, não, eu já tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo, porque o que a gente viveu com o Santos nesses últimos 3 meses, quase 4, a gente não vivia há muito tempo. A gente não vivia desde o início de 2021, quando a gente disputou a final contra o próprio Palmeiras, ali, da Libertadores. Então, eu já tô muito feliz só da gente estar na final. Mas eu gostaria que o Santos conquistasse esse título. Eu sei que o Palmeiras é um adversário que tá junto há muito tempo. E o nosso time, como o próprio Carille gosta de dizer sempre, a cada coletiva, o Santos é um time que tá junto há 10 jogos, há 11 jogos, há 12 jogos, há 14 jogos. E no jogo contra o Palmeiras, o Santos vai ser um time que tá junto há 15 jogos. Enquanto o Palmeiras tem trabalhos já de anos com o Abel, sendo o mesmo time ali, a mesma base. Então, a gente entende o nosso lugar nessa final, né? A gente entende também que o favoritismo tá todo do outro lado, porque, enfim, né? Decidir em casa e tem essa questão de tempo de trabalho também.
Mas foi como falaram não só o Carille, mas também nos bastidores que teve. Outra coisa que me emociona muito, os bastidores do Santos. Ah, pra ganhar da gente, os caras vão ter que jogar muito. Vão ter que jogar muito, porque eu tenho certeza que o Santos vai entrar nesses 2 jogos e vai deixar tudo em campo. Eu realmente espero que a gente possa fazer uma grande final. 2 grandes finais, né? Tanto na Vila quanto no Allianz. O jogo vai ser na Vila Belmiro, como vocês sabem, né? E é isso, gente. É isso. Eu tô muito feliz com essa classificação. E tô muito ansiosa também. Tô contando as horas para esse jogo. Tô contando cada minuto para esse jogo. Às vezes é até difícil dormir à noite. Porque fazia muito tempo que a gente não esperava um jogo pensando de forma positiva. Porque nesses últimos 3 anos a gente esperava muito um jogo, mas pensando, meu Deus, o Santos pode ser rebaixado. Mas não. Dessa vez, meu Deus, o Santos pode ser campeão. Uau! Isso não tem preço. É o Santos, meus amigos, se reconstruindo. E é isso, vamos pra cima. Esse é só o começo de uma história linda que o Santos vai construir esse ano. Eu tenho fé. E vocês? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.